Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana Figueira. Vai compartilhando, deixa seu like, se inscreva. Se inscreva também no canal. Exu está voltando, prepare-se. Esse irmão, ele manda algumas coisas que eu coloco no canal. Então vai lá, se inscreva. Explosão devastadora da terra de Beirute, uma necessidade para a chegada do Messias. Pois assim diz Hashem a respeito do Palácio Real de Arruda: tu és como Gilade para mim, como o cume do Líbano, mas eu vou fazer de você um deserto, cidades desabitadas. Jeremias 22:6. Bíblia de Israel. Redenção precedida por uma onda de julgamento. O rabino Yosef Berg, o rabino da tumba do rei Davi, no Monte Sião, descendente de Davi também, observou que havia claramente um alto nível de julgamento envolvido na explosão. O governo israelense nunca faria isso, disse o rabino Berg. O coração judeu rejeita a ideia de colocar uma explosão no meio de uma cidade, mas o fato é que o Hezbollah disparou foguetes na cidade israelense e tem mais de 100 mil foguetes prontos para disparar contra Israel. Desde a sua criação, o Hezbollah se dedicou à destruição de Israel e ao assassinato de judeus. Essa explosão certamente continha um alto nível de justiça que Israel não estaria disposto a decretar. E isso tinha que acontecer agora, já que estamos bem na era do Messias, disse o rabino Berger. E a justiça total deve ser promulgada para que o mundo esteja em condições adequadas para receber o Messias. O rabino citou o profeta Isaías, observando que esse julgamento severo marcou o ano da redenção, pois eu havia planejado um dia de vingança e o meu ano de redenção chegou. Então olhei, mas não havia ninguém para ajudar. E eu olhei, mas não havia ninguém para ajudar. Então o meu próprio braço operou o triunfo e minha própria raiva foi o meu auxílio. Isaías 63, 4, 5. Isso tudo Bíblia de Israel. Isso tudo aconteceu observando que a explosão ocorreu na data hebraica do dia 14 de Avi. Citou o Talmud, que declarou: não havia dias melhores para Israel do que o dia 15 de Avi e Yom Kippur. Vamos descer um pouquinho. Existe uma conexão bíblica implícita, mas clara, que liga o Monte do Templo em Jerusalém ao Líbano em Deuteronômio. Oro, deixe-me atravessar e ver a boa terra do outro lado dos Yarden, aquela boa região montanhosa do Líbano e o Líbano. Deuteronômio 3:25. O Yakut Shimoni, uma compilação de comentários rabínicos sobre a Bíblia, que se acredita ter sido composta no século XIII, observou que neste versículo montanha se refere ao Monte do Templo em Jerusalém, já que o rei Davi o referiu como tal em Peslam. Quem pode subir a montanha de Hashem? Quem pode entrar em seu lugar santo? Salmo 24:3. O Yakut Shimon então observa que o templo é chamado de Líbano pelos profetas. Pois assim diz Hashem a respeito do palácio real de Arruda: tu és como Gilade para mim, como o cume do Líbano, mas eu vou fazer de você um deserto, cidades desabitadas. Jeremias 22:6. A razão para se referir ao templo como Líbano é que embranquece os pecados de Israel como neve, conforme descritos por Isaías. Vamos chegar ao entendimento, diz Hashem. Sejam seus pecados como vermelho, e eles podem ficar brancos como a neve. Sejam vermelhos como lã tingida, podem se tornar-se como lã. Isaías 1:18. Essa analogia teve uma base prática, pois o Líbano teve um papel essencial na construção do Templo de Salomão. O rei Irã forneceu os famosos cedros do Líbano, bem como os artesãos qualificados. O incêndio no Líbano lembra um incêndio que destruiu o Templo de Salomão, e exatamente numa data bem próxima da destruição do primeiro e segundo templo. O Talmud Bava Kama 60b observou que o templo que foi destruído pelo fogo será reconstruído pelo fogo. Eu, Deus, acendi um fogo em Sião, como se afirma. O Senhor cumpriu a sua fúria, derramou a sua ira feroz e acendeu um fogo em Sião, que devorou seus fundamentos. Lamentações 4:11.
E eu edificarei com fogo no futuro, como é afirmado. Pois eu, diz o Senhor, serei para aquela um muro de fogo ao redor e serei a glória no meio dela. Israel sempre sobreviveu aos inimigos, observou Rabino Berger. Foi através da vontade e graça de Deus que conseguimos nos defender militarmente. Mas agora estamos vendo um estágio diferente. Existem todas essas explosões no Irã e agora essa explosão no Líbano. Agora estamos no estágio em que Deus está agindo contra nossos inimigos. E Israel não precisa levantar um dedo. Todos os horrores profetizados para vir antes da redenção final são julgamentos. E até a guerra de Gog e Magog que virá do norte. Não é uma guerra com objetivos militares na qual os fortes serão vitoriosos. Vai aparecer uma guerra, mas de fato será um julgamento que matará todos aqueles que vierem contra Israel. Ele está falando que marcou o ano da redenção, essa explosão ali no Líbano, que o terceiro templo também foi construído com madeira do Líbano. E aí ele está falando que Deus está falando nesses versos da Zacarias, Jeremias e Isaías, justamente que isso aconteceria no ano da redenção. Então, pessoal, a minha internet não está abrindo. Continua o problema, mesmo eu ligando para resolver. Então eu vou falar o que eu li e se minha internet voltar ao normal, eu deixo o artigo, passo depois. Então, o numerologista, né, que estuda os códigos, né, numerologista, né, que estuda os códigos da Bíblia, o Matsatiarro, ele fez um cálculo e ele achou, junto com aquele outro rabino que eu passei várias vezes, a mesma coisa, que o Messias ele vai estar manifestando em setembro, 2020, 2021 e 2022 no máximo. Então ele também está afirmando isso. Tem outros artigos, é pena que a minha internet não está indo. Mas, assim, todos estão falando nessa data, setembro de 2020, 2021 e 2022. E está tendo também a questão, é uma pena que eu não estou conseguindo abrir. Quem sabe amanhã eu passo. Tem uma junta de autistas que também estão falando a mesma mensagem, impressionante. Para os judeus que estão lá nos Estados Unidos, cai fora, porque os problemas vão aumentar. E para todo mundo ir para Israel urgente, porque o Messias está esperando um sinal para se manifestar. E isso está para acontecer. Então, a mensagem dos rabinos, gente, no geral, os maiores rabinos que tem. Estão falando principalmente para os judeus dos Estados Unidos. Ele já está em Israel, ele já está aqui e ele está esperando um sinal para se manifestar e vocês não podem ficar aí, porque a coisa vai piorar muito para vocês. Eu não sei, aí sou eu falando, eu não sei se esse Messias que eles estão apontando está nos Estados Unidos ou dos Estados Unidos, mas a direção maior que eles falam é para aqueles que estão lá nos Estados Unidos. E os rabinos que estão falando que ele está em Israel, ou que ele vai para Israel, ou fica em Israel um período, também são dos Estados Unidos. O que me sugere, a minha pessoa, que pode ser alguém que esse Messias é americano e está nos Estados Unidos. Que ele vai e volta ali para Israel, vai e volta, e que uma hora ele vai ficar. E aí, aqueles que estão nos Estados Unidos vão ter dificuldade de ir para Israel. É uma lógica. Por que eles têm que ser dos Estados Unidos, tem que correr? É porque talvez ele esteja lá. É uma lógica minha. Então, assim, são várias notícias que eu tenho com a internet que não quer abrir de jeito nenhum. Que já reclamei. Então, é uma notícia que eu estou passando para vocês. Quando a minha internet voltar ao normal, eu vou estar passando a matéria. Então, em setembro, eu quero que vocês parem e observem o mês de setembro. Se não for desse ano, o ano que vem. E todos os rabinos que estão falando do Messias que está em Israel, eles são unânimes. São unânimes. Fala a mensagem para os Estados Unidos, os judeus dos Estados Unidos cai fora. Ele está em Israel. Ou seja, pode ser que quando eles falam aí, ele esteja lá e ele volte para os Estados Unidos. Porque
E os rabinos também que estão falando são dos Estados Unidos. É Estados Unidos e Israel. Então me sugere que esse Messias ele pode ser americano e esteja nos Estados Unidos. E quando ele colocar uma residência fixa em Israel, vai ficar difícil para os judeus que estão lá. Então assim que a minha internet voltar, eu vou passar essas matérias para vocês. Então que Deus abençoe vocês.